irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Neste 22º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 23. O Evangelho que toca num ponto fundamental da nossa fé, a nossa observância à lei de Deus. E apresenta esse Evangelho a figura dos fariseus que vão até Jesus e questionam Jesus e os seus discípulos porque eles não seguem a tradição dos antigos, a observância nos rituais de purificação. E Jesus, de um modo todo particular, Jesus mostra que a verdadeira pureza, ela não está no externo, mas ela está dentro do coração do homem. E é a intenção que o homem coloca em cada coisa que faz. Como também é do coração do homem que nasce toda maldade, todo adultério, toda prostituição, fornicação, roubo e etc. E eu quero justamente hoje, nesse dia, meditar de um modo todo especial este Evangelho, porque eu vejo que hoje, dentro da igreja, nós temos dois extremos. Uma ala que vive a observância à risca como norma de salvação, vive todas as rúbricas e muitas vezes sem a caridade, e outra ala que vive um laxismo total, sem observância nenhuma, sem nenhuma regra, uma filosofia, paz e amor. E o Evangelho de hoje coloca cada coisa no seu lugar. O Evangelho de hoje nos ensina que, sim, devemos observar. Jesus, ele veio para completar a lei, a observância da lei. Mas nós não devemos parar na observância pela observância, porque a lei, a observância, ela mata. E eu quero então, irmãos, meditar convosco esse Evangelho que nós leremos juntos, faremos uma lexio divina deste trecho para preparar o nosso coração para este domingo, para a vivência cristã. Mas de um modo particular eu quero saudar aos amigos a todos vocês que escutam e meditam este Evangelho, que acompanham toda semana esse trabalho do comentário do Evangelho de domingo. E fiquei sabendo essa semana que vários grupos baixam na internet e levam para os grupos no salão paroquial para assistir. Um deles é o grupo da senhora Marlene, que esteve aqui no Mosteiro de Curitiba, que se une lá em Farol, no Campo Mourão. O grupo Sal da Terra e Luz do Mundo. Saúdo a cada um de vocês e vos deixo um grande abraço. Também saúdo a senhora Vera, irmã da Isabel, de São José dos Pinhais, que se une também com todo o grupo da Legião de Maria para meditar o Evangelho, meditar a vivência dessa palavra. Saúdo também a senhora Vera com cada membro deste grupo. E fico feliz por saber como a palavra vai longe, como chega longe e como para muitos também de vós é alimento para a semana, como também o é para mim. Então fico feliz de compartilhar convosco o Evangelho, também esta minha experiência na vivência do Evangelho, porque é a experiência do Evangelho que nos leva cada vez mais a este amor pela palavra. E amando o Senhor, amando a palavra, assim podemos observar com o coração a lei do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém
e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntam então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro do coração do homem, e são elas que tornam impuro o homem. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Antes de aprofundar neste Evangelho, nós vemos aqui que Jesus, com esse Evangelho, ele não quer ensinar a transgredir a lei. Mas Jesus, ele quer ensinar e quer nos fazer refletir como nós devemos observar essa lei. Pois a lei nós podemos observá-la, a lei pela lei, sem observar com o coração, com todo o nosso corpo, a nossa inteligência, a nossa alma, ou podemos observar colocando nela todo o nosso coração e aquele desejo profundo de amar a Deus. Por 5 semanas passadas nós meditamos o Evangelho de João, mostrando todo o capítulo 6 de João, o pão da vida. E agora a igreja apresenta Marcos para meditarmos agora, depois de termos meditado a Eucaristia, Jesus que é a vida, meditarmos agora a lei e a graça. Meditarmos com esse Evangelho a pureza e a impureza. Meditarmos com esse Evangelho o externo e o interno do homem, para chegarmos no coração da lei, que na verdade é o coração do homem. É do coração do homem que nasce todo tipo de maldade, todo tipo de impureza, diz o Senhor. Mas Jesus disse isso justamente para esta classe chamada fariseu. O farisaísmo era considerado, podemos considerá-lo como uma seita, onde eles se consideravam melhores do que todos os outros religiosos na época de Jesus. Era um grupo de pessoas que, na época de Jesus, eram em torno de 6 a 7 mil pessoas. Uma seita que desejava o retorno da pureza original pela vivência da lei. Eles acreditavam que à medida que eles observavam a lei na sua total integridade e na sua total observância com todos os seus preceitos, mais de 700 preceitos, já é uma coisa impossível até de se pensar de um homem que sabia 700 preceitos a ser vividos durante o dia. Eles acreditavam que à medida que eles vivessem esses preceitos, eles se tornavam puros. Ou seja, a capacidade, eles acreditavam que a capacidade que eles viviam era a sua força na vivência que o tornavam puros. E aqui exclui totalmente a graça de Deus. E na verdade, irmãos, sabemos é o contrário. Não é a vivência,
Não é o nosso esforço que nos torna puros, bons e santos, mas é a graça de Deus. São Bernardo, ele já dizia, não é porque nós somos bons e belos, bonitos, que Deus nos ama, mas Deus que nos ama, é Ele que nos torna bons, belos e santos. Não somos nós. Eles acreditavam que era a vivência deles que tornava eles bons e belos diante de Deus, puros. E ao contrário, é Deus que nos torna puros. E essa seita, que observava todas essas prescrições, era uma seita totalmente rigorosa dos fariseus, porque eles pegavam até as prescrições que eram tidas, era um dever da vivência da casta sacerdotal, e colocavam essas observâncias, essas leis, esses preceitos para serem observados pelo povo. E nós vemos que hoje também na igreja há um desejo por muitas alas da extrema direita que querem pegar o dever dos sacerdotes, aquilo que os sacerdotes eles têm que observar, e colocar para o povo observar. Isso é errado. Isso é o farisaísmo. Porque cada um na sua igreja tem o seu papel. O sacerdote tem o seu papel de sacerdote, onde ele deve observar aquilo que lhe compete como sacerdote. O leigo observar aquilo que compete a ele como leigo. Como uma vez chegou uma senhora para mim, que ela vivia a semana inteira na igreja. Cada dia era coordenadora de uma pastoral de um grupo diferente. E ela rezava e fazia muito mais coisas que o próprio sacerdote dela. E ela se sentia na obrigação de fazer tudo aquilo, sendo que ela fazia tudo aquilo, que é uma coisa boa. A oração e ter uma vida, de um grande parte da vida de oração, é uma coisa boa, mas ela descuidava do seu papel de mãe e de esposa. Ela não tinha tempo para o marido, não tinha tempo para os filhos. Assim, essa observância da lei para esta mulher, onde não era nenhuma lei imposta por Deus, era uma lei imposta por ela mesma, uma observação de uma lei humana, era para ela motivo de divisão na sua família, porque ela deixava o seu marido e seu esposo a Deus dará, não fazia comida para a sua família, porque ela tinha que rezar, não lavava, não cuidava da roupa do seu marido, das coisas de casa, porque senão ela não tinha tempo para oração. Mas que oração é esta que esta mulher fazia? Não é uma oração agradável a Deus. Era uma oração agradável a ela, mas não a Deus. E não era esta oração que santificava. Ao contrário, ela deixava de se santificar porque rezava demais, porque deixava de fazer as coisas de casa. Agora, é muito melhor que ela fizesse todas as coisas de casa, rezasse aquilo que ela conseguisse, porque o próprio estado de vida daria para ela a santificação, porque ela é chamada em primeiro lugar a cuidar da sua família, do seu marido, a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Ela não é uma freira. Uma freira sim deve cuidar das coisas do Senhor e só das coisas do Senhor. Agora, se ela escolher o casamento, a obrigação dela primeiro é ser mãe e ser esposa. E nós vemos que hoje há esse desejo deste retorno. O leigo que na sua comunidade quer fazer o papel do padre, quer anular o padre, achando que ele sabe mais, que ele conhece mais, e quer fazer isso e aquilo, e ficando dando direto palpite para o seu sacerdote, porque se acha melhor. É triste olhar como, quando as coisas não estão no seu lugar, se cria uma confusão desmerecida, sem necessidade. E para esta seita dos fariseus, ela se fundamentava, toda esta doutrina farisaica, em dois pilares fundamentais. Na observância da lei, era necessário observar a lei prescrita toda. Também esta lei, tida para eles como eclesiásticas, que não era na época dever de todos cumprir, mas eles colocavam todos os fariseus de cumprirem.
E, além de observar, era necessário, segundo ponto, que todos observassem que aquele fariseu está cumprindo a lei. Eles tinham a necessidade de mostrar aos outros o cumprimento da lei. E é por isso que Jesus o chama de hipócritas. Porque esses fariseus, eles se preocupam como estão vivendo a lei, com que intenção estão cumprindo a lei. Mas eles se preocupam apenas em fazer a lei, cumprir, não importa o jeito, cumprir a lei e mostrar para os outros se cumpre. E Jesus os chama de hipócrita. Hipócrita é uma palavra grega que ela significa, ela recorda o teatro romano, o teatro grego, desculpa, onde no teatro grego havia uma torre alta que se chamava Hipócritas. Essa torre alta mostrava assim, dá-se a entender no sentido grego, helenístico, que esses fariseus eram pessoas que se colocavam acima dos outros como uma torre. Mas esta torre, ela apenas aparecia por fora como uma máscara, por fora era uma coisa, era uma pessoa, e por dentro era outra. E quantas vezes que nós também somos hipócritas na observância dos mandamentos de Deus e da igreja. Muitas vezes observamos para mostrar que somos bons. Muitas vezes observamos para o nosso próprio ego, para justificar a nossa consciência adormecida. Como eu vejo em tantos casos pessoas que têm necessidade extrema de fazer uma obra de caridade, de ajudar uma creche, um orfanato, e falam para todo mundo que ajuda isso e aquilo. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes não fazem por amor a Deus, fazem para amortecer a sua consciência, tem tudo na sua vida. E depois querem fazer alguma coisa para se sentir bons, para se sentir gratos e ter a necessidade da gratidão dos outros. E Jesus diz: o que faz a tua mão direita, que a tua mão esquerda não saiba. Pessoas que vivem a semana inteira pisando nos outros, vivem em função do dinheiro, o que importa é o lucro, e no fim de semana vão ajudar creches, vão ajudar orfanatos. Hipocrisia, pura hipocrisia. Porque divide a sua vida em duas partes. Uma parte é a minha vida de família, a minha vida financeira, outra parte é meu fim de semana. Eu devo ser duas pessoas diferentes. É hipocrisia, usam máscaras. O Senhor nos chama a tirar as máscaras, a sermos uma coisa só, a sermos cristãos. Eu devo ser cristão no meu trabalho, eu devo ser cristão na minha família, devo ser cristão na minha obra de caridade. Em todo lugar. Não deve haver divisão. E na verdade é muito gratificante fazer a obra de caridade de vez em quando. Porque na verdade é eu que me sinto bem, eu que me sinto bom. Como muitos falam, eu vou fazer uma obra de caridade para alguém, vou visitar um doente, ajudar isso e aquilo, eu volto melhor do que eu fui. Por egoísmo, volta melhor do que foi. Por quê? Porque se sente grato a si mesmo, se sente justificado. Fiz algo de bom, agora eu sou, por isso eu sou bom. E para Deus, se você faz isso, não interessa coisa nenhuma. Para Deus interessa a intenção que você coloca. Você vai para você se sentir bom ou você vai para amar a Deus? Você vai para se dar totalmente algo de si ou você vai já querendo receber um sorriso e obrigado daquele que você vai ajudar? O que vale é a intenção. E para os fariseus, quem não chegava a viver toda esses preceitos, mais 700 preceitos a serem observados, eram tidos como pessoas impuras.
porque era a observância que dava a pureza. Assim, eu só poderia chegar a Deus nesta mentalidade farisaica, legalista, formalista. Eu só posso chegar a Deus nesta mentalidade farisaica se eu estou puro, se eu estou cumprindo tudo, se eu estou seguindo a lei à risca. E na verdade, irmãos, isso é uma heresia condenada pela igreja. Porque eu não me aproximo de Deus se eu estou puro. É o contrário. É eu mesmo estando impuro, sujo, em pecado, mas à medida que eu caminho para Deus e que eu me encontro com Ele, é Ele que me purifica. É a sua graça, é o seu amor, não é a minha força. Jesus, Ele pede em nós uma revolução na nossa vida, uma revolução no nosso pensar. Jesus pede que nós reconhecemos aquilo que somos. Humus, terra, humano, fracos, pecadores. E à medida que nós reconhecemos o que somos, nós aproximamos a Deus. Fracos. E não fortes, armados. Porque Deus, diante de um homem armado, forte, Deus não pode fazer nada, está fechado. O Senhor nos chama, irmãos e irmãs, a, na verdade, quebrar o nosso coração. Abrir a nossa vida de Ele e falar: Senhor, eu sou isto, Senhor. Tenho orgulho, tenho vaidade, tenho maldade no meu coração, sou impuro, estou sujo. E eu sei, Senhor, que nenhum rito externo pode me purificar. Apenas o que pode me purificar, Senhor, é o contato contigo. Apenas o que pode purificar é minha vida entregue a Ti. É a Tua graça que me recebe e que me ama. É o Teu amor que me acolhe. E à medida que eu, Senhor, experimento este amor que me acolhe, esse Teu amor que me acolhe, Tu me torna puro, Senhor, para Ti. É outra, irmãos, o que Jesus quer nos ensinar. Assim não são tantas observâncias de tradições, tantas regras, tantas leis, tanto isso e tanto aquilo. A vida com Deus é muito mais simples do que nós imaginamos. Agora, quando nós queremos observar tudo aquilo que nós nos colocamos para observar, a nossa vida e o nosso coração se torna pesado, cansativo, insuportável de se viver. Insuportável. Porque a lei, as regras são apenas algo pedagógico, que me serve para ter uma disciplina, para sair da mentalidade do mundo e da vida mundana. E me lançar no projeto e no amor de Deus. Mas uma vez que eu já estou lançado, estou no projeto e no amor de Deus, a minha lei, a única, é a lei do amor. E a vivência dessas regras são apenas instrumentos para me manter na fidelidade do amor de Deus. Mas não são causa de purificação. Assim nós podemos ver que muitas vezes nós vivemos, obcecados por uma purificação dada por nós, que nós queremos atingir, por meio da tradição, do formalismo, do legalismo, e que na verdade o Senhor, Ele quer de nós pouco, Ele quer de nós um coração. Se nós olhamos entre nós quanta impureza há dentro dele, Jesus nesse Evangelho ele diz: pois é de dentro do coração que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Se nós percebemos, são 12 vícios que Jesus ele elenca, 6 no plural e 6 no singular, para mostrar quanta coisa ruim
nós podemos tirar de nós para fora. Coisas que causam divisão conosco mesmos, com Deus e com o irmão. E Jesus mostra que o rito de pureza é totalmente outro. É aquele de lutarmos contra nós mesmos, sabendo que a luta é dura, mas contando com a graça de Deus. Porque não adianta nada ir para a missa de domingo, fazer todo o ritual da missa, todas as orações, e durante a semana eu fico e permaneço no adultério, ou eu julgo com maldade aquele meu irmão sem saber o que ele está vivendo, o porquê da sua atitude, ou fazer tantas coisas para subir na vida, subir de cargo, passando por cima do outro, dando o meu coração à devassidão, a maus pensamentos, a cobiça do outro, da outra. No livro de Tiago, o apóstolo vai dizer: com efeito, a religião pura e sem mancha diante do Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas, sempre em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. É muito claro. A verdadeira pureza é essa de não se deixar contaminar pelo mundo. Porque o mundo entra pelo nosso ouvido, pelos nossos olhos, entra pelos nossos sentidos. E quando o mundo entra em nós, toda essa podridão que há no mundo, esse pensamento contra Deus, essa filosofia de morte, nós os contaminamos. Iremos vomitar também isso na vida dos outros. Assim, irmãos, o culto, quando ele não é vivido nessa integralidade da nossa vida, ele se torna apenas um culto de palavras. Como diz Jesus: ouve com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quantas vezes a nossa oração é esta? Nós levantamos a Deus louvores, oração, honramos a Deus com o nosso lábio, mas o nosso coração deseja o dinheiro, deseja o adultério, deseja a fornicação, deseja o acúmulo dos bens, deseja tantas coisas. São João Crisóstomo, certa vez, diz a tradição, que ele estava na sua aldeia e de manhã cedo ele celebrava a missa todas as manhãs, e teve um dia que ele não chegava para a missa, se atrasou 2 horas. Foram até a casa dele e perguntaram: mas padre, está tudo bem com o senhor? Ele falou: não. Mas o que aconteceu? O senhor está passando mal? Ele falou: não. Esta noite morreu um homem da nossa aldeia sem alimento. E nenhum de vocês viu que aquele homem estava necessitado, nenhum de vocês deu emprego, nenhum de vocês cuidou daquele homem. Assim vocês não são dignos de receber o corpo do Senhor. Se nós formos olhar por esse ponto, irmãos, como nós também nos tornamos indignos. São João Crisóstomo também dizia, abram os vossos celeiros. Tudo aquilo que tem dentro guardado não vos pertence. É daquele que não tem. E se vocês não partilham isso que tem, vocês estão roubando e não estão em comunhão com Deus. Não há divisão entre o culto e a vida. E se nós temos demais, se nós abrimos nosso guarda-roupa, está cheio de roupa, se nós estamos cheios de sapato em casa sem usar, se nós estamos com a nossa despensa cheia e a nossa conta do banco cheia de dinheiro, é porque nós estamos roubando.
porque isso não nos pertence. E se você tem e tem bastante, Deus te deu para você ser um administrador das coisas de Deus, para você colocar isso para administrar, para servir os irmãos. E se você não age assim, você está roubando. E não adianta louvar 1, 2, 3 horas o Senhor. É roubo. O teu coração está nas coisas do mundo, está no teu ter, no teu fazer, no teu acúmulo, no teu possuir, no teu dinheiro. Mas não está no Senhor. Você honra com lábios o Senhor, mas o teu coração está longe dele. Assim, irmãos, a verdadeira pureza é essa. É de nos encontrar com o Senhor, deixar Ele nos purificar, porque nós não temos força para isso, deixar a graça de Deus trabalhar em nós. E uma vez que a graça de Deus trabalhar em nós, e trabalha, nós unir a nossa vida à vida do Senhor, totalmente. Vos deixo a bênção especial e materna da Gospel, Maria, Rainha da Paz, e desejo que possais na vossa vida viver uma religiosidade mais autêntica, no amor e na paz, numa total doação ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.